Viajantes, bem-vindos! É com muita alegria que recebemos vocês em nosso canal. Hoje nós vamos discutir Império Romano e o cristianismo. Discussão bem bacana. Beleza? Vou começar, hein? O cristianismo nasceu entre os judeus habitantes da Palestina. Quase todos os seguidores de Jesus eram judeus. A Palestina, Canaã, antiga Canaã, era palco de diferentes invasões. Na época, Canaã sofreu vários ataques, o que levou alguns judeus a questionarem por que Jeová aceitaria com que o seu povo fosse conquistado e escravizado por outros povos. Por que Jeová não cumpria a promessa feita a Davi de que a sua dinastia jamais desapareceria? Muitos judeus acreditavam que Jeová enviaria um outro príncipe militar, semelhante a Davi, para enfrentar os seus inimigos. Naquele momento, os romanos. O messianismo judeu era militar. O messianismo vingativo nasceu e renasceu continuamente, inspirados no triunfo de Davi e na promessa de redenção messiânica de Jeová. Os guerrilheiros judaicos mantiveram uma luta prolongada contra os administradores e exército de Roma. Jesus nasceu num ambiente de enorme tensão. Alguns líderes carismáticos reivindicaram o messianismo, levando em conta que o culto do Messias guerreiro, vingativo, teria nascido da luta contra os romanos. O culto do Messias pacífico seria uma grande contradição. Por que os judeus se sentiram atraídos por um Messias pacífico numa época de guerra e libertação? Talvez a explicação prática seja que Jesus não foi tão pacífico assim. A partir de Nero, os cristãos foram perseguidos nos domínios romanos. Os cristãos foram tratados como inimigos da ordem pública. Embora Roma não tivesse o perfil de perseguir diferentes religiões, perseguiu o cristianismo. O que levou o Império Romano a perseguir o cristianismo? Vamos tentar entender. A primeira explicação é que os valores cristãos se chocavam com os valores romanos. Eram antagônicos. Por exemplo, cristianismo monoteísta, Império Romano politeísta. Aí está o primeiro choque. O cristianismo fala em paz, Roma vivia da guerra. O cristianismo trazia um discurso de igualdade, sendo que Roma se amparava numa desigualdade. Basta lembrarmos que o escravo era a base da economia. Além disso, os cristãos se recusavam a reconhecer os imperadores romanos como divinos. A recusa quanto à ideia de origem divina dos imperadores romanos também contribuiu para a perseguição. Não podemos nos esquecer que, além disso tudo, o cristianismo atingia as bases do Império Romano, os pilares do Império Romano, que são militarismo e escravismo. Em outras palavras, o cristianismo contestava o escravismo e o militarismo. A perseguição do Império Romano ao cristianismo foi muito violenta. Em um determinado momento da história romana, cristãos passaram a ser utilizados nas arenas, nos anfiteatros. Nascia um novo evento em Roma, o sacrifício dos cristãos. Cristãos eram colocados no centro dos anfiteatros para serem devorados por leões. O desespero dos cristãos na arena divertia a plebe. O que mais empolgava a plebe era ver o desespero dos cristãos. Dessa forma, alguns cristãos resolveram formar um grupo na arena. Eles se ajoelhavam e rezavam. Eram devorados. Buscavam não gritar, não murmurar. Essa cena impactava os espectadores.
E muitos começavam a questionar: que fé é essa? Quero conhecer essa fé. Ou seja, quanto mais o Império Romano perseguia o cristianismo, mais o cristianismo ganhava volume, mais o cristianismo crescia, se expandia, e não demorou para que o cristianismo alcançasse a aristocracia romana, políticos romanos e até mesmo imperadores. Duas leis, no século IV d.C., discutiram a situação do cristianismo nos domínios romanos. O Edito de Milão, do ano 313, época do imperador Constantino, lei que dava liberdade de culto ao cristianismo em Roma. Em outras palavras, o cristianismo seria uma das várias religiões com liberdade de culto. E mais tarde o Edito de Tessalônica, do ano 391, época do imperador Teodósio. O Edito de Tessalônica oficializava o cristianismo como religião do Império Romano. Logo, o Império Romano virava um império cristão, monoteísta. E as outras religiões? Bem, foram perseguidas. De acordo com o antropólogo norte-americano Marvin Harris, os romanos não tinham interesse nas infrações de Jesus, mas na ameaça de destruição do governo local que ele representava. Para os romanos, Jesus era simplesmente outro subversivo. O cenário em que os evangelhos foram escritos foi o do período que seguiu a fracassada guerra dos judeus contra Roma. Um Messias puramente pacífico tornou-se uma necessidade de ordem prática, quando os generais que derrotaram os revolucionários messiânicos judeus, Vespasiano e Tito, passaram a governar o Império Romano. Rapidamente se tornou necessário aos judeus negar que seus cultos tinham nascido da crença judaica num Messias que iria derrubar o Império Romano. Paulo procurou ocultar as origens judaicas militares messiânicas do movimento de Jesus. As condições apropriadas para a difusão do culto de um Messias pacífico se apresentavam. Os cristãos tentavam convencer os romanos que o seu Messias era diferente de outros e que eles, cristãos, ao contrário dos judeus, eram pacifistas e inofensivos. Valeu demais, moçada! Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Nos ajude a tornar o canal Viagens de Clio um canal que alcance diferentes estados brasileiros. Vamos divulgar Viagens de Clio. Curta a nossa página no Facebook, visite o nosso novo Instagram, @Viagens de Clio, e não se esqueça, quer melhorar a sua redação? A redação que pesa demais nas provas? Dê uma conferida no site Textutura, www.textutura, e visite o Instagram, @Textutura. Tá bom? Espero vocês para uma outra aula.